Estamos aqui mais uma vez para apresentar no vídeo. O ponto central aqui hoje é uma frase citada por Jesus Cristo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um rabino judeu afirmou que essa frase tem uma parte que é possível e outra que é impossível. A que é possível para ele, é claro, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Agora, essa aqui para ele é impossível. Amar o próximo como a si mesmo é impossível. Isso que Jesus colocou. Engraçado, né? A pessoa é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. No entanto, é impossível amar o próximo como a si mesmo. Engraçado mesmo. Ele deu um exemplo, ele disse: eu compro um iPhone e entrego, dou de presente para minha filha. Eu jamais vou fazer isso com alguém que eu não conheço. Como é que eu vou fazer isso para com o meu próximo? Então ele mostrou uma relação de pessoas e coisas. Então eu vou responder a essa questão citando um filósofo. Um filósofo que nasceu na cidade de Viena. Faleceu já na década de 60. Mas ele é considerado o filósofo do diálogo. E por sinal se naturalizou judeu. Nada melhor do que um judeu para responder a essa questão. O nome dele é Martin Buber. Ele afirma, pare bem, que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Na relação com as pessoas, nós usamos o verbo amar. Essa é a relação com as pessoas. Na relação com as coisas, nós usamos o verbo usar. As coisas. Então, para Martin, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Nós não podemos inverter essa relação, porque caímos no perigo de colocar em xeque a sociedade. O problema é que nós estamos invertendo, né? Talvez seja essa a nossa falta de compreensão na perspectiva de Jesus Cristo, quando afirmou que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Porque quando nós amamos o próximo como a si mesmo, as coisas, ela perde o valor. E as pessoas ganham valor. Quando as coisas perdem valor, elas são realmente usadas. As pessoas são
amadas. Foi isso que Jesus disse há 2000 anos atrás. Tão simples você amar a Deus. Se realmente você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus sobre tudo, você vai amar as pessoas como a si mesmo. Porque foi isso que Deus fez na perspectiva cristã, ou não foi? Ele amou o mundo de tal maneira que deu tudo que tinha em prol do mundo, mesmo sendo dono do mundo e de todas as coisas que o mundo tem. Mas ele deu aquele a quem ele mais amava em prol das pessoas e não das coisas. E é isso que nós devemos fazer. Seguir os passos de Cristo é esse aí. Como eu falei em vídeo anterior. Se a igreja em algum momento não seguiu, deve pedir perdão. Deve reconhecer os seus erros. Porque foram erros da igreja. Não foram erros do nosso mestre. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você tem misericórdia para com o próximo. Você ama o seu próximo. O mundo hoje, na perspectiva de Marx, Buber, está se autodestruindo. As potências estão sempre lutando uma contra a outra. Nós estamos em guerra. Guerras no Oriente. Guerras na Europa. Conflitos internos na América. Violências de todo o tipo. Um país como o Brasil, a violência assusta. Os crimes contra as mulheres chegam a nos deixar perplexos. Homens que prometem amar as suas mulheres, mata as suas mulheres em nome do amor. Isso não é amor. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se ressente do mal. Tudo sofre. Tudo suporta. É esse o amor que precisamos ter em nossos corações para enxergar o outro. Não a partir da gente, mas a partir do outro. Um historiador chamado Marru afirma que é necessário sair de si e ir encontrar o outro, para, na perspectiva do outro, enxergar o outro. Foi isso que Jesus fez. Jesus tinha misericórdia das mulheres. Enxergava as mulheres como elas eram. Isso era uma revolução no seu tempo. Porque ele trazia de volta a dignidade da pessoa humana. Porque ele não fazia diferença entre homem e mulher. Ele não fazia diferença entre cor. Na nossa sociedade nós estamos vivendo onde determinadas pessoas, por ter uma cor que ele julga ser mais importante, julga o outro não como um ser humano, mas como uma outra coisa de uma outra espécie, como macaco. Nós colocamos muros, separações. No campo da religião se faz muito isso. Paredes. Jesus quebra todas essas paredes, todos esses muros. Eu vim para que vocês tenham paz. Eu vos dou a minha paz. É sobre Ele que eu vou sempre falar. Porque é Ele que nos traz a realidade de Deus da forma mais viva e eficaz para nós. Sim, podemos sim amar o próximo como a si mesmo. É essa a nossa vocação que Deus nos dá. Não odiar o outro, mas amar em toda a sua intensidade.
para que possamos construir um mundo melhor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi isso que ele nos deixou. Nós não sabemos amar, porque nós estamos apegados às coisas. E nesse apego às coisas, criamos as nossas teologias, e muitas delas modernas. Meu pai é dono de tudo, e se ele é dono de tudo, e eu sou filho dele, eu também sou dono de tudo. É assim que nós fazemos. Mas Jesus Cristo, que realmente era o dono de tudo, andava com uma vara, segundo os historiadores, um saquinho de pão asmo e um odrezinho de vinho. Qual era mesmo as suas mansões? Quantas casas ele tinha? Está vendo aquele edifício? Deus me deu, vou morar ali. Mas Deus não me deu um apartamento qualquer, Deus me deu a cobertura porque eu sou filho do rei. Ele não tinha nenhuma cobertura. Ele ficava onde? Quando saía de povoado em povoado. Certo momento, perguntaram por ele onde ele estava. Debaixo de uma árvore. Ele nos ensinou. Ele disse que de graça nós recebemos, não foi isso? Nós podemos reconhecer quando a obra é do demônio e quando a obra é de Deus. Ele disse que de graça recebemos. E de graça devemos dar. Vocês vão de 2 em 2, não receba nada. Nada. Porque de graça vocês receberam. E de graça vocês vão dar. Nós recebemos de graça. Sola graça, sola escritura, sola fide. Somente a graça, somente a fé, somente a escritura. Não é essa a bandeira que a reforma levantou? É essa a bandeira que os movimentos religiosos, por exemplo, da reforma, estão levantando hoje no dia a dia? Ou a bandeira da teologia, por exemplo, como essa que anda aí, da prosperidade? Muita saúde, muito dinheiro, muitos bens. Isso é para mim, aquilo é para mim, aquilo outro é para mim. Sobra o que para os outros? Absolutamente nada. Jesus hoje aqui está mandando você se inclinar para o outro. E informando a você, utilizando até um filósofo, o filósofo judeu do diálogo, Mark Buber, que usou 2 verbos, mostrou que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas e que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Se você estiver disposto a fazer isso, você vai amar o próximo como a si mesmo. Deixa aí o seu like, faça seu comentário. Eu sou crítico e desejo também que sejam críticos para comigo. Entendeu? E nós estamos dispostos a conversar com você, dialogar, entendeu? E chegar a um denominador comum, se for possível, né? Porque tudo que eu sei, termino citando Sócrates, é que nada sei.